Pode me chamar de Tatite, Marina, só minha mãe me chama quando ela tá brava, porque quando ela não tá, ela me chama de Má. Mas eu também sou a Tatão pras minhas amigas, ou o meu amor pro meu parceiro de vida, com quem eu construí uma família linda de humanos e de pets também. Talvez você me conheça aí pelos meus vídeos, ou pelas minhas aulas, ou talvez nem me conheça ainda. Então deixa eu me apresentar? Desde pequena eu sempre tive esse impulso de cuidar do outro, de ensinar. A minha avó Glória, minha segunda mãe, me ensinou o que eu carrego até hoje. Viva a vida com intensidade e não deixe a opinião dos outros ser uma prisão pra você. Infelizmente, ela já se foi, mas tudo que ela me ensinou ficou. Durante anos eu joguei vôlei profissional. Tem uma coisa que o esporte me ensinou, foi isso. Até o último ponto ainda tem jogo. A gente só perde quando desiste, e eu nunca desisti. Em 2015, mesmo tremendo, travando, gaguejando, eu postei meu primeiro vídeo. E segui postando. Porque no fundo, meu sonho era claro, viver como influenciador. Mas a rotina era cruel, faculdade de manhã, trabalho à tarde, cansaço, frustração, sensação de estar vivendo a vida errada. Mesmo assim, eu insisti. Fiz cursos, testei formatos, busquei conhecimento, tentei de tudo e nada dava certo. Por dias eu pensei em desistir, mas aí eu lembrei da avó Glória, do vôlei, do meu porquê e continuei. E quando eu fechei a minha primeira publi, eu senti que era possível, o meu sonho tava ali, ganhando forma. Montei uma empresa e descobri que enquanto tem milhares de influenciadoras tentando ser contratadas, tem milhares de marcas procurando boas influenciadoras e não encontrando. Foi aí que eu entrei no jogo. Conectei os dois lados com a minha empresa, ajudando aí marcas e influenciadores. E hoje, ajudando mulheres a se tornarem influenciadoras, eu vejo que tem uma luz em cada uma delas. Uma luz que sempre esteve ali, só faltava acender. E quando elas veem do que elas são capazes, eu grito por dentro. De um jeito bom, de um jeito que eu me lembro por que eu faço o que eu faço. Eu me emociono de verdade quando eu vejo as transformações que as minhas alunas vivem. Hoje eu ensino o que mudou a minha vida para mudar a sua vida também. Você não precisa de milhões de seguidores, você precisa de clareza, coragem e direção. Se você estiver pronta para acender essa luz aí dentro, eu tô aqui para caminhar com você. Vamos juntas? Tô quase aposentando. Pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, não sabia nada, não sabia mexer no Instagram. Editar para mim era um bicho de sete cabeças. Tem que achar alguma coisa que me ajude a ganhar dinheiro com esse negócio. Eu trabalhava em 2 hospitais, no meu consultório, só pensava em trabalhar. Falei, não, eu preciso mudar isso. Eu vou começar a correr. Eu falei, eu não posso desistir, então eu vou criar um Instagram. Comecei a correr e tal. E aí, um treinador me chamou e falou assim: viu, você topa fazer uma permuta? Eu te treino corrida e você posta sobre a gente. Meu Instagram começou a crescer, mas de forma muito lenta. Eu quero transformar isso na minha profissão. Uns amigos falaram pra mim, você tem que fazer um perfil lá, meu, você leva jeito. Eles sempre me perguntavam dicas de alguma coisa, né? E daí fiz o perfil, foi bem legal. Foi crescendo o negócio. Até que um dia me perguntaram se eu trabalhava com isso. E aí falaram, quanto você cobra? Eu falei, eu não sei cobrar. Eu descobri a Marina Tatite. Aí quando eu achei ela, eu falei, é aqui que eu vou aprender a fazer tudo. E foi ótimo. Em permuta, eu não conseguia, eu não sabia fazer, eu não sabia negociar, não sabia como fazer. Vendo o Instagram, eu vi um anúncio da Tatite. E eu comecei a seguir a Tatite. E hoje eu tenho mais de 14 mil seguidores. Conseguia publicar com dinheiro, só permuta. Eu não sabia como abordar, os meus vídeos eram muito crus. E aí, quando eu comecei a seguir o método da Tatite, começou a crescer de verdade. Meu, eu não tinha nem 1.000 seguidores, pra você ter ideia. E aí fui crescendo, fui estudando, e eu percebi que realmente era um negócio. Mas eu não sabia o que fazer. Como me posicionar no marketing de influência. A Tatite apareceu para mim. Com a Tatite, eu enxerguei isso como um negócio, sabe? Tem um método, né? E esse método dá certo. É uma coisa incrível, dá certo. E eu cresci de 4 mil para mais de 10 mil seguidores, sim. Era quase 1.000 seguidores por dia. Era um negócio impressionante. Começou a surgir os convites. Me convidando para inauguração de restaurante. Eu fui e ainda ganhei dinheiro. Foi maravilhoso, foi a melhor experiência do mundo. E assim tá surgindo mais e mais, né? E o método da Tatite mudou completamente a minha forma de enxergar a criação de conteúdo, que realmente mudou o meu perfil. Menos de, assim, 6 meses que eu conheci a Tatite, a minha vida já estava completamente diferente. Ver, meu, como alavancou. Vai fazer um ano agora, né, que eu conheci a Tatite. Eu mudei, assim, completamente a visão de negócio, de tudo. E as pessoas me enxergaram, as pessoas chegam até mim, isso que é legal. Ela pega na nossa mãe e fala, por aqui, vem aqui. Tipo uma mãe mesmo que pega, conduzir o filho, assim, pra andar. Todos os vídeos, todos. O método da Tatite traz seguidor. Todos.
todos. Se você pensar que isso realmente pode ser uma renda, pode ser um negócio, ela vai te oferecer ferramentas para isso. O trem vai acontecer, gente. Não tem como dar errado. O negócio funciona. Porque eu não sabia nada, morria de vergonha. Tudo eu aprendi lá. Quem quer ganhar dinheiro com Instagram, é lá. É com a Marina Tatito. Não tem erro não, viu? Hello, mulherada! E aí? Seja muito bem-vinda ao nosso evento tão esperado, o Desafio Viver de Publis. E aí, quero saber quem tá animada aí, hein? Ó, antes da gente começar tudo aqui, eu preciso te falar de uma coisa que eu sei que vocês gostam. Ah, como essa mulherada gosta disso! Olha só, presta atenção, hein? Você tem que ficar aqui comigo nos 3 dias do Desafio Viver de Publis, porque ao final aí do 3º dia aqui do desafio, você vai receber um quiz com algumas perguntas sobre os conteúdos aqui das aulas. E ó, acertando as perguntas, você vai participar de um sorteio para ganhar uma imersão comigo de um dia inteirinho comigo, ó, para montarmos juntas aí o seu portfólio profissional para as marcas e você já começar a conquistar aí as suas primeiras publis. E aí, vocês estão animadas? Cadê? Quero ver aí esse chat bombando. Me conta aí de que cidade que você tá assistindo aqui o Desafio Viver de Publis. Bora, que eu gosto dessa interação, gosto aí de interagir com vocês. E ó, eu sempre falo, hein? Só é influenciadora quem tem energia, hein? Então bora, cadê esse chat aí bombando? Fátima, Mariane, bora mulherada, cadê aí? Me conta de que cidade que você tá aí assistindo o Desafio Viver de Publis, porque ó, o primeiro passo para ser influenciadora é tá animada, é ter energia, então eu quero ver vocês animadas aí no chat, esse chat não pode parar, hein? Bora! Boa, e ó, gente, aqui no Desafio Viver de Publis, eu vou ensinar para você a ganhar seguidores e conquistar suas publis da forma certa. E ó, eu já sei o que você tá pensando. O Desafio Viver de Publis, você vai sim aprender a ganhar seguidores e conquistar suas publis da forma certa, mesmo que você tenha aí poucos seguidores, mesmo que você nunca tenha fechado nenhuma publi, e mesmo que você esteja começando aí do absoluto zero, tá? Eu conheço aí, ó, gente, deixa eu, foca aqui em mim, eu conheço essa cabecinha de vocês que estão aí assistindo aqui o desafio, eu conheço, eu sei o que passa, eu já estive nessa posição que você tá aí hoje me assistindo. Então, eu sei as coisas que vêm aqui na nossa cabeça quando tá aí exatamente onde você tá agora. Ai, Tatite, eu já tentei ser influenciadora, eu já tentei de tudo. Eu já falei com marcas, eu já postei, mas nada aconteceu, meu perfil continua travado. Ai, Tatite, só que a minha vida, ela não é interessante, sabe? Eu nem viajo, eu nem faço coisas legais aí pra eu ficar compartilhando. Eu nem sou bonita pra ser influenciadora. Ai, Tatite, mas ninguém vai querer aí parar pra me ver, né? Essa coisa aí de publicidade com as marcas, isso aí não é pra mim, eu não tenho capacidade pra isso. Eu nem tenho essa vida interessante aí que precisa pra ser influenciadora. Eu só fico aqui, às vezes, dentro da minha casa ou trabalho ali no CLT, volto pra casa, é sempre isso. Pois é, eu sei como é que vocês pensam, mas eu vou falar uma coisa pra vocês também. A Leia, ela também pensava exatamente assim como você que tá aqui hoje tá pensando. Fala aí, Leia, conta pra elas. Meu nicho é rotina de dona de casa no Instagram, com o subnicho autocuidado sem culpa por se priorizar. Tinha um perfil que eu alimentava de forma errada, hoje eu sei que eu fazia tudo errado lá. Não sabia o que fazer, eu queria, mas eu não sabia o que produzir, como falar. Eu postava um dia, 10 não tinha constância, não tinha interesse de fazer publi, porque eu achava que não era pra mim. As pessoas também não me reconheciam, porque eu também não me reconhecia como influenciadora. Eu não me achava capaz disso. Eu tinha feito um curso antes, mas eu saí mais perdida desse curso do que tudo, porque só mostrava truquezinhos de Instagram. Eu tinha decidido que quando eu voltasse de férias, eu não ia mais
postergar o meu trabalho na internet, porque qualquer coisa me tirava do foco. Só que o meu voo, o meu destino tinha uma conexão em São Paulo. E quando eu caí em São Paulo, eu peguei o anúncio da Tatite. E eu assisti tudo no aeroporto. E eu fiquei impressionada. Como assim, com poucos seguidores, eu podia ser uma influencer, né? E eu comecei a entender que eu também podia fazer publi, porque até então eu achava que não era pra mim. Que era pra quem tinha, no mínimo, 100 mil seguidores, sabe? E aí eu comecei a prestar atenção nos vídeos da Tatite. Eu tinha 134 seguidores apenas, fazendo tudo que a Tatite falava no método. Comprei o curso dela 14 de fevereiro. Acho que em abril eu tinha 5 mil seguidores. Aí hoje, 23 de julho, eu tenho 20.800 e alguns seguidores. Tudo no orgânico, porque eu ainda não estudei a aula do tráfego pago, que é a única aula que eu não gosto. Quando ela me ofereceu a publi, aí eu entendi que realmente eu já podia trabalhar com publi, porque eu não prospectava. Era uma coisa minha. Eu achava que não estava bom, que o meu trabalho não era bom o suficiente, que eu precisava aprender mais. E ontem eu tava gravando publi com ela de novo, porque ela me chamou de novo. Você acredita? Então ela gostou mesmo. E aí trabalho, né, de home office à tarde. Porque de manhã, o meu estilo de vida, de manhã eu sou mãe e dona de casa, integralmente, sabe? Para resolver a vida da minha família. Eu não quero nenhum compromisso que tire isso da minha vida. É o estilo de vida que eu quero ter. Então eu trabalho de home office à tarde. A minha chefe concordou com o meu estilo de vida, porque é uma coisa que eu quero para mim. Mas, quando eu comecei a fechar publi, eu entendi que eu não precisava mais trabalhar de home office, porque eu não gosto mais do que eu faço. Eu já gostei muito no passado, mas hoje eu não gosto mais, não quero mais profissionalmente falando. E aí eu pedi demissão do meu trabalho, eu tô no último mês, nos últimos dias, para viver de publi. Eu tô fazendo uma publi com uma marca grande, né? O que eu vou ganhar de cachê com essa publi é mais que o meu salário no mês. Por um vídeo. O método da Tatite foi um divisor de águas. Eu confiei na palavra dela e eu não me arrependi de ter dado esse voto de confiança. Ela realmente, ela entrega muito mais do que ela promete nas lives que a gente assiste de apresentação do método. Como eu falei antes, eu não me sentia digna, vamos dizer assim, de fazer publi, eu achava que não era pra mim, porque eu não conhecia esse universo. A partir do momento que você conhece, você percebe que sim, é pra você, e por ela ensinar o que você tem que fazer, o passo a passo, você adquire essa segurança, porque na verdade eu era insegura, né? Eu não me sentia capaz porque eu era insegura porque eu não sabia fazer. E eu também, como sou perfeccionista, não queria fazer de qualquer jeito, queria fazer bem feito. E a Tatite, ela ensina você a fazer as coisas com excelência. Ela pega na tua mão e vai te ensinando passo a passo. Tem uma parte do curso que eu não vou falar aqui, né? Que é quando você mais aprende na prática, porque o curso da Tatite, o diferencial dele pra mim foi isso. Que não é assim, a videoaula você assiste se você tiver dúvida, se você não souber. Porque ela podia fazer isso, que ela já recebeu o valor do curso. Mas não, ela vai lá, descobre todas as suas dificuldades. É quase como uma terapia e ela vai trabalhar em cima da tua dificuldade individual para que você cresça. Isso, para mim, foi o que fez dar muito certo. Eu saí de um perfil de 134 seguidores para mais de 20 mil seguidores em menos de 5 meses. Eu confio muito na Tatite, eu já falei muito para ela isso. E eu sei que não foi obra do acaso. Eu sei que foi a mão de Deus, a Tatite na minha vida. Sou muito grata. Ela transformou a minha vida. Desculpa. Eu vejo meu trabalho na internet, eu até converso com a minha psicóloga, já falou pra mim, né? Pra eu nunca parar com esse trabalho na internet, porque tem me feito evoluir muito, sabe? Como pessoa. Desculpa por ter me emocionado. A Tatite, ela entrega muito além do valor que a gente paga. O método dela realmente transforma a vida da gente se você aplicar o que ela ensinar, dá resultado. E ela acompanha mesmo. É uma profissional séria, vale a pena, pode confiar. Vocês viram aí, né? Foi o que eu falei, a Leia, quando começou comigo, ela achava que esse negócio de publis não era pra ela, que ela não tinha capacidade, que ela não poderia ser influenciadora. Viram só? Se reconheceram aí? Mas, eu também sei que, apesar de tudo isso passar pela cabeça de vocês, né, de, ai, Tatite, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, não é pra mim ser influenciadora, né, apesar de tudo isso, todas essas travas, essas desculpas que vêm na sua cabecinha aí, eu sei também que você tem os seus sonhos. Às vezes, o seu sonho pode ser viajar mais, pode ser dar uma condição melhor aí para os seus filhos, para suas filhas, pode ser dar uma condição melhor para sua família, pode ser até mesmo que você queira simplesmente ficar famosa, pode ser que você queira ficar mais próxima dos seus filhos. Ou até mesmo, simplesmente, só sair da prisão de um trabalho CLT e ir para a liberdade que a vida de uma influenciadora pode te proporcionar. E foi exatamente isso que aconteceu com a Natália.
Conta aí, Nath. Eu sou a Natália e eu atuo no nicho de viagens. Antes de começar o perfil no Instagram, eu sou profissional de RH, então trabalhei há 15 anos, né, na área de recursos humanos, trabalhei em grandes multinacionais, já gerente para América Latina, num cargo alto. Mas depois que tive minha filha, eu sentia que não estava fazendo tanto sentido, queria mais flexibilidade. E aí saí do mundo corporativo, criei coragem para começar no digital. Então, no começo, comecei a criar conteúdo com as viagens antigas, criar conteúdo do que eu já tinha. Também, quando comecei a viajar e durante o perfil, comecei a marcar os hotéis, os lugares que eu estava, fazendo stories, já como se estivesse lá contratada por eles. Então, fazendo, e aí fui chamando a atenção de algumas das marcas, mas publi mesmo eu consegui depois do curso da Tatite. Até fazer o curso, eu estava na permuta, fazendo aí alguns trabalhos de divulgação. Comecei a pesquisar, assim, sempre, né, tava estudando coisas do marketing digital, de como melhorar o perfil e tudo mais, e aí nessas buscas começou a aparecer aí a Tatite, os anúncios dela pra mim, comecei a seguir, e vendo, assim, a proposta, né, forte que ela tinha de conseguir publis mesmo com poucos seguidores, e fiquei super animada, falei, não, vou fazer esse curso porque eu tô confiando nela, sei que vai ser bom, e aí comprei o curso, e foi a melhor coisa, porque eu consegui, assim, abrir a minha cabeça para a forma de abordar marcas, a estratégia de publicidade, de como fazer esse caminho aí até chegar, né, nas marcas do jeito certo para conseguir as publis. Então, foi aí que a chavinha virou e as coisas começaram a aparecer mais. Assim. Eu comprei o curso em setembro do ano passado, eu estava com 6 mil seguidores e hoje, faz quanto tempo depois? 9 meses, eu acho, né? 10 meses, vou chegar em 40 mil seguidores. 6 vezes mais do que eu tava quando eu comecei o curso. Então, um super resultado e fruto, assim, de aplicar, né, as estratégias, os ensinamentos, tudo que eu aprendi aí durante o curso, a mentoria, né, e as aulas da Tatite. Graças a Deus, assim, tá super produtivo. Eu faço pelo menos aí 2, 3 publis no mês. Ainda não é um super volume, acho que, né, pro meu negócio, para aquilo que eu tenho como meta, ainda é crescer mais isso, mas eu já tô muito contente com o resultado, porque quem tinha 0 agora tá conseguindo ter. Eu já fechei aí, sei lá, acho que mais de 30 desde que eu comecei aí essa jornada. Super gostoso. É um sonho, é o trabalho dos sonhos mesmo. Eu falo com meu marido que eu realmente encontrei o trabalho dos sonhos e monetizar isso, então, é maravilhoso. E olha só, gente, a Nath aí, ela falou, né, de 40 mil seguidores e tudo mais, ela já tá com mais de 60 mil seguidores. E a Leia, que vocês viram ali antes, né, da Natália, ela falou que saiu de 134 seguidores para mais de 20 mil. E hoje, se você entrar no Instagram dela, ela tá com mais de 50 mil seguidores. E vocês viram que as duas começaram aí do zero, né, começaram pequenas, você viu? A Leia com 134 seguidores, gente. Então, assim, não tem desculpa. Hoje você vai aprender comigo hoje e nos 3 dias aqui do nosso desafio como que você conquista seguidores, mas como que você já consegue sim começar com o que você tem hoje e já ganhar dinheiro como influenciadora, mesmo que você tenha aí 134 seguidores, como é o caso da Leia que vocês viram. E pra você que tá aqui hoje comigo, me assistindo agora, e tá pensando assim, gente, a Tatite é doida, essa mulher aqui que eu tô vendo é doida, é tudo invenção da cabeça dela. Ou pior, pra você também não olhar aqui pra mim e pra essa nossa aula de hoje e achar que eu sou só mais uma doida e perdida na internet falando coisa nada a ver. Você já viu um pouquinho lá no começo dessa aula, no vídeo que eu mostrei, um pouco mais sobre mim, sobre a minha história. Mas calma, eu quero te contar um pouquinho mais sobre como que eu, Tatite, comecei nesse mercado de influenciadores digitais. E sabe como que eu comecei? Sabe? Do mesmo jeito que você que tá aqui hoje. Eu tinha o sonho de ser uma influenciadora, eu tinha o sonho de ficar famosa no digital, de ser reconhecida como influenciadora, sabe? As pessoas me verem como influenciadora. Eu queria muito viver o que eu via, e eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje também veem aí nas redes sociais as outras pessoas vivendo, né? Recebendo ali maquiagem de graça, recebendo produtos em casa para criar conteúdo para as marcas e ainda recebendo dinheiro além de receber esses produtos. Só que eu confesso para vocês que no começo eu queria muito mais ser famosa, ser reconhecida como uma influenciadora digital do que o dinheiro em si. Eu queria muito mais ser reconhecida do que o dinheiro. Depois já me conta aí no chat se você tem vontade de ser mais reconhecida ou dinheiro, o que pesa mais pra você? Mas quando eu comecei, eu queria muito mais ser reconhecida como influenciadora.
Então, em 2015, eu lembro exatamente, aí até, sabe quando passa um filme aqui na sua cabeça? Em 2015, eu me joguei nessa jornada. Eu criei um perfil no Instagram, criei um canal no YouTube e eu comecei a postar todo santo dia. Eu acordava, postava, tomava café da manhã, postava. Eu postava tudo que vocês possam imaginar o tempo todo. Tudo, dicas no geral, assim, eu postava da hora que eu acordava, a hora que eu dormia. E por mais que esse era o sonho da minha vida, né? Por mais que eu quisesse muito ser uma influenciadora, eu não podia me dedicar só a isso. Eu não monetizava ainda as minhas redes sociais, era só um sonho. E nessa época que eu comecei, eu não tinha minha independência financeira. Eu morava com os meus pais, eu dependia dos meus pais. E eu nunca ia poder chegar para os meus pais e falar assim: eu quero ser influenciadora digital. Não quero fazer faculdade, não quero nada, eu quero ser influenciadora digital. Porque eu sabia que se eu fizesse isso, eu não ia ter apoio. E eu não tive apoio. Para eles, ali, para os meus pais, eu tinha que ter uma profissão, uma coisa real, né? Que para eles essa coisa da internet não ia dar em nada. Que isso era só para quem já era famoso que dava certo. E, gente, acreditem se quiser no que eu vou falar para vocês. Mesmo quando eu comecei a ver os meus primeiros resultados como influenciadora, a minha mãe, ela ainda me mandava vaga de emprego, como se ela dissesse assim pra mim: filha, Marina, arruma aí um plano B, porque essa história aí de internet não vai dar certo. E eu não culpo os meus pais por eles não terem me apoiado nessa época ali, quando eu comecei como influenciadora. Porque esse mundo dos influenciadores, ele estava começando. Ninguém entendia muito bem o que era. Como dizem, era tudo mato. Era levado totalmente como um hobby, como uma diversão, nunca como uma profissão. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que deixar esse meu sonho um pouco de lado, em segundo plano, e eu tive que seguir um caminho mais tradicional, que era o que os meus pais queriam, e eu dependia deles. Só que eu nunca enterrei o meu sonho totalmente. Eu tive sim que seguir um caminho tradicional ali por hora, mas eu sabia que não era aquilo que fazia ali meus olhos brilharem. Então, sabe o que eu tive que fazer? Eu fui pro direito, gente. Eu fui fazer faculdade de direito porque era, né, para os meus pais uma profissão ali que era dado como profissão em si. Então, eu fui fazer faculdade de direito, fui totalmente pro outro lado. E assim, eu nem preciso dizer para vocês que nessa época eu me sentia completamente frustrada. Eu me sentia totalmente perdida nessa época, porque eu não queria fazer faculdade de direito. Só que por outro lado, eu também não sabia muito bem como fazer as minhas redes sociais darem certo, me darem reconhecimento e dinheiro. Porque se eu conseguisse ser influenciadora e ganhar dinheiro com isso, eu podia ali desenterrar o meu sonho de vez e me tornar uma influenciadora de uma vez por todas. Então, sabe o que eu tive que fazer? Como eu falei pra vocês, eu não abandonei ali meu sonho. Eu segui ali fazendo a faculdade de Direito de manhã, eu estagiava em escritório de advocacia à tarde e de noite e aos finais de semana era o tempo que eu tinha ali para me dedicar para essa vida de influenciadora, pro digital. Eu me organizava para gravar e editar os meus vídeos, só que eu nunca deixava de postar. Só que assim, eu postava aleatoriamente, eu não tinha assim um método, faz isso, depois aquilo, eu só ia postando, sem técnica, sem método, meio que eu fazia o que todo mundo faz, assim, sabe? Eu achava que era só você criar ali um perfil na rede social, no Instagram, e sair postando que um dia, quem sabe, o unicórnio, o algoritmo ia me beneficiar ali e por mágica eu ia me tornar uma influenciadora. Eu achava que ser influenciadora era meio que sorte, era se você tiver sorte vai dar certo, se você não tiver sorte não vai dar certo. Então eu continuei fazendo desse jeito, de qualquer jeito. E aí eu focava na faculdade, no estágio ali no período, né, da manhã e da tarde, e eu tentava ser influenciadora nas horas vagas ali que eu tinha, que eram poucas, viu? Olha, que o trabalho ali e a faculdade eram bem puxados. Só que eu odiava muito o que eu fazia. Eu odiava direito, eu odiava escritório. Foi uma época da minha vida que eu tinha, assim,
Eu tinha, não sei se vocês já sentiram isso, depois me manda aqui sim, se você já sentiu isso, mas eu tinha preguiça de dormir, porque eu sabia que se eu dormisse, ia começar tudo de novo. Eu ia acordar, começar todo aquele ciclo de novo. Acorda cedo, pega trânsito, vai pra faculdade, vai pro escritório de advocacia. E eu odiava toda essa rotina. Me conta aqui se você odeia também. Sabe aquele desespero que dá no domingo à noite, quando você escuta a musiquinha do Fantástico, ou você vê que o Fantástico tá começando, dá aquele desespero que segunda-feira vai começar toda essa rodinha de novo? Era isso. Era um desespero, assim, eu não queria dormir pra não ter que começar toda essa rotina de novo. E assim, ir pra um trabalho que eu odiava, que eu não me via trabalhando a vida toda naquilo. E assim, eu não tinha outro sentimento a não ser raiva do que eu tava vivendo. Era raiva, era frustração. Eu não queria ter aquela vida. Acordar cedo, trânsito, trabalho, faculdade, trânsito, janta, dorme, repete. Parece uma rodinha de rato. Eu não me sentia valorizada e muito menos reconhecida. Eu era só mais uma pessoa fazendo o que todo mundo faz para sobreviver. Não é para viver e aproveitar a vida, eu sobrevivia. E eu já estava no 4º ou no 5º ano lá de direito, tentando vários escritórios de advocacia de áreas diferentes para ver se eu me encaixava em algum. E eu não conseguia me encaixar em nenhum, gente. Eu tentei várias áreas do direito para ver se eu me achava. Só que eu não era feliz. Mas eu tinha uma luzinha. Sabe quando você enxerga ali, talvez uma luz ali naquele fim do túnel? Porque eu comecei a me dedicar bastante pro digital, para ser influenciadora. Eu comecei a me dedicar muito para aprender, parar de fazer aleatório como eu fazia e ter conhecimento, entender o que funcionava para eu conseguir ter sucesso como influenciadora. Entender o que de fato eu tinha que fazer para eu dar certo como influenciadora, para sair dessa vida que eu não queria mais ter, eu queria ser feliz. Foram dias, gente, sem dormir, tentando ir atrás de conhecimento. Eu fazia curso presencial sobre redes sociais, sobre como ser influenciadora. Fazia curso online sobre o assunto. Eu testei inúmeras coisas diferentes. Eu me dediquei muito. E acreditem, começou a dar certo. Porque não tem nada na vida que a gente não foque, que não dê certo. Se hoje tem um sonho seu que você não realizou, é porque você não focou em realizar. Eu já tinha ali aprendido, eu já tinha estudado muito, né? Como fazer um bom conteúdo, como melhorar minhas redes sociais. Comecei a estudar demais sobre prospecção de marcas para fechar publi. Mas muito mesmo, eu realmente me dediquei. E sabe o que aconteceu? Eu fechei a minha primeira publi. Eu consegui a minha primeira publi. E quem tá aqui hoje comigo, tá aí, ó, ativa no chat, tá aqui prestando atenção, vai ser influenciadora. Vai! Já comenta aqui pra mim, vou ser influenciadora. Vou ser influenciadora. Porque você vai conseguir a sua publi também. E as minhas primeiras publis, eu lembro bem dessa primeira, foi com uma marca de bijuteria, de cosméticos que eu gostava, que era ali do meu bairro mesmo. E ela começou a se interessar pelo meu trabalho. E aí a gente negociou ali por DM mesmo, né? E papum, foi bem rápido, assim, eu negociei por DM, porque ela já estava me acompanhando. E eu fechei aí a minha primeira parceria com uma marca. E, gente, nessas primeiras publis, eu já vou dar o play pra vocês verem uma das publis que eu fiz, mas nessas primeiras que eu fiz, elas eram 100% à base da permuta, que é troca de produto, né? Então, essa aí, por exemplo, foi uma que eu fiz pra uma hamburgueria na base da permuta também. Então, eu ganhava ali, né, eu podia levar eu e um acompanhante ali pra comer na hamburgueria e em troca, né, de toda essa experiência, eu fazia um conteúdo pra divulgar a marca. Então, eu fazia essas primeiras publis na base da permuta. Inclusive, hoje eu não recomendo que você faça esse formato, mas aí depois a gente vai ainda falar sobre isso. Mas dá uma olhada nessa publi, gente. Bom, a gente chegou aqui no Burger House, que é a hamburgueria que eu vou mostrar pra vocês. Fica na Rua Bandeira Paulista, aqui no Itaim. E são 4 lugares diferentes, são 4 restaurantes diferentes que têm os mesmos donos. É o The Dog House, que é aquela casinha amarela que tá lá. É The Burger House.
Bom, vocês viram, né? E aí você que tá aqui, você tá com vergonha, com medo de não conseguir fechar publi porque seu conteúdo ainda não é bom e tal. Olha a primeira publi que eu fiz. Vocês viram esse vídeo, gente? Não dava pra escutar o que eu tava falando, um monte de chiado, de carro passando atrás, polícia. Então, assim, é método, é estratégia, sabe? É como prospectar, é como abordar as marcas. Depois que eu aprendi isso, foi que eu comecei a dar certo. E ó, vou falar pra vocês, né, pra você que tá falando, beleza, Tatite, mas o que você foi fazendo, né, pra você realmente conseguir de fato, então, fechar essas pubs? Depois que eu comecei a organizar os pilares ali que eu precisava, né, da minha rede social, do meu conteúdo, que eu comecei a ter mais resultados, que começaram ali a vir uma publi atrás da outra, sabe? Porque vocês vão ver, porque eu falei, quem tá aqui comigo vai conseguir também. E todas essas publis, só pra vocês saberem, era eu mesma que entrava em contato com as marcas, porque lembra porque eu falei pra vocês que eu aprendi, que eu fui atrás de conhecimento? Então era eu mesma que entrava em contato com as marcas. Algumas marcas inclusive eu ia presencialmente em restaurantes, comércios, como foi, por exemplo, o caso da hamburgueria. Eu ia presencialmente negociar com as pessoas para eu oferecer o meu trabalho ali como influenciadora. E o que eu percebi é que o caminho que eu percorri até eu conseguir fechar a primeira publi foi árduo, gente. Eu sou transparente, eu não vou mentir. O caminho até a primeira publi foi difícil. Mas depois que eu acertei o jeito de fazer, ficou infinitamente mais fácil. A partir do momento que eu fechei a primeira publi, veio assim uma confiança muito forte. Até os meus conteúdos eles melhoraram, porque eu tava ali muito mais segura do que eu tava fazendo, de que o caminho que eu tava traçando tava dando certo, tava sendo validado, e de que o meu sonho de ser influenciadora, ele era possível. E eu já te digo, o seu sonho de ser influenciadora é possível sim. E até que chegou ali o momento que eu descobri o que fazia sentido para as marcas e eu comecei a fechar muita publi. Na época eu achava que era só o jeito ali que eu fazia, que eu fui descobrindo e fazendo as coisas que dava certo. Eu nem sabia que isso já era a origem do meu método, né, do CSP, do Conquiste Suas Pubs. Só que só de eu já conseguir ali fechar minhas pubs, eu já estava muito feliz. E eu comecei a fazer dinheiro de verdade. E adivinha o que eu fiz? Faltava ali menos de um mês para eu me formar, né, em Direito, como vocês sabem que eu tava falando que eu fiz. Então eu já tinha planejado que eu ia finalizar minha faculdade de Direito, entregar a OAB e o diploma na mão dos meus pais e focar 100% na carreira de influenciadora, que eu já tava ganhando dinheiro, eu não precisava mais do dinheiro dos meus pais. Então, assim, eu já tinha passado na OAB, só faltava o diploma, então eu só tinha que esperar ali aquele último mês para eu receber o diploma e fazer isso, né? Entregar na mão dos meus pais e me dedicar 100% para ser influenciadora. E tava assim, gente, tudo bem planejado na minha cabeça como eu ia fazer, né? Só que assim, a vida é a vida, né, minhas amigas? Eu sei que vocês sabem aí quanto é árduo, e a vida, ela é uma caixinha de surpresas. Eu lembro que eu cheguei em casa do trabalho, sabe quando aquelas coisas que marcam, que você lembra tudo, assim, até a cor da roupa que você tava? Era isso aqui que eu vou contar pra vocês. Eu lembro que um dos dias lá, que eu tava, né, nessa rodinha doida aí de rato, né, trabalhando e estudando e tocando a vida de influenciadora, eu cheguei em casa do trabalho, eu tava exausta. Na época eu morava com a minha mãe ainda, né, porque é o que eu falei pra vocês, já queria finalizar tudo ali, entregar pros meus pais e aí focar na carreira como influenciadora. Então eu cheguei do escritório de advocacia que eu trabalhava, super cansada, assim, acabada do dia. Eu tava morando com a minha mãe, tinha sido mais um dia daquele, sabe, assim, que você fala, nossa senhora, eu só queria que esse dia acabasse. E assim, de novo, né, um trabalho que eu odiava, que eu pegava trânsito gigantesco só pra chegar até lá, depois pra ir até casa, e de brinde eu tinha que aguentar chefe chato, tá? Fora que, assim, eu tava cheia de demandas aquele dia, assim, foi um dia que eu tive que, inclusive, passar do meu horário, porque eu não conseguia ir embora no horário que eu costumava ir, sabe? Era assim, parecia que não acabava mais as coisas que eu tinha que fazer. E vamos combinar que você que é CLT, que tem um trabalho, sabe que quase todo dia é assim, né? Você fica aí muitas vezes passando do seu horário.
E eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa, sentei no sofá da sala, eu me joguei nele, como eu fazia, né? Porque todo dia eu chegava, tirava meu sapato e assim, eu deitava do jeito que eu tava mesmo, me jogava lá no sofá da sala. Me joguei nele, né? Como eu sempre fazia, pra descansar, pra dar uma esparecida. E aí eu já fui entrar no meu Instagram, porque é o que eu falava pra vocês. Eu chegava e começava já a organizar ali os meus posts, o que eu ia gravar e tudo mais, né? E aí eu fui entrar no meu Instagram pra começar a fazer essa organização dos meus posts. E eu abri o app do Instagram e sempre que eu abria o app, como ele já tava logado tudo, ele entrava direto no meu feed, no Instagram normal. Não tinha que colocar o login, o usuário e a senha, né? Só que nesse dia, ele não abriu direto. Ele apareceu naquela senha para você colocar o seu usuário e a senha. E aí eu fui lá, digitei meu usuário, minha senha, e aí de repente deu como usuário inexistente. Então fui lá, digitei o usuário, digitei a senha e deu usuário inexistente. Eu achei assim, o que eu pensei na hora? Eu falei, nossa, acho que eu digitei alguma letra, né, errado aqui, deu alguma coisa errada, deixa eu tentar de novo. Usuário inexistente. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu levantei simplesmente ali do sofá, né, que eu tava ali jogada, fui no quarto da minha mãe e eu lembro que eu pedi pra minha mãe pra ela acessar do Instagram dela, encontrar a minha conta ali, né, o meu arroba. Eu lembro que ela abriu o Instagram, pra ela tava funcionando normal, então eu falei, bom, já não é algum problema do app, né, porque a minha mãe conseguiu acessar normal. Pedi pra ela tentar achar o meu perfil. Ela digitou lá, né, o nome do meu usuário na busca, na lupinha do Instagram, não apareceu nada. Aí eu comecei a me desesperar. E aí eu comecei a me desesperar forte. Só que aí o que eu pensei? Eu falei, mãe, vai ali no seu feed, acha uma foto que eu tô com você marcada e tenta ver o meu arroba ali, né? Tipo, ir pela marcação. Aí ela achou uma foto que ela tinha comigo, que eu tava marcada, e quando ela deu aquele clique, sabe, que aparece a marcação da pessoa que tá marcada na foto, apareceu um nome de usuário totalmente diferente do que era o meu usuário. E aí minha mãe clicou pra entrar nesse perfil e eu descobri que eu fui hackeada. Eu tinha sido hackeada. Foi um desespero total. Eu não sabia o que fazer. Porque a pessoa que me hackeou, ela tava ali, na hora que eu tava vendo o meu perfil, ela tava apagando todas as minhas publicações em tempo real, porque eu só via o número diminuir. E aí, ela também tava deixando de seguir as pessoas que eu seguia. Então eu tava vendo em tempo real os números diminuindo e só ficando ali o meu número de seguidores. E assim, eu congelei. Eu não conseguia pensar, eu não sabia o que fazer. Porque o Instagram não tem um número que você liga e fala, me ajuda, o que tá acontecendo agora, eu não posso esperar. Não tem. Então eu me desesperei pra caramba. Só que aí, o que eu pensei? Eu falei, nossa, eu posso tentar colocar em esqueci minha senha, pra ver se eu consigo recuperar alguma coisa, né? E aí, eu fui lá, cliquei em esqueci minha senha, apareceu ali uma mensagem, que eles tinham enviado a senha, né, pra eu fazer a troca pelo meu e-mail de recuperação de senha. E aí, eu descobri que tinham hackeado o meu e-mail de recuperação de senha também. Eu até achei aí que vocês estão vendo um dos e-mails que eu enviei para algumas pessoas avisando que o meu e-mail tinha sido hackeado. E acho que vocês já entenderam, né, gente? Eu perdi tudo. Tudo. Eu perdi todo o meu sonho que eu demorei ali anos para conseguir construir. Eu perdi as minhas redes sociais e até a esperança que eu tinha de dar certo como influenciadora. Foi um sentimento, assim, de vontade de desistir de tudo. Eu não vou mentir. Eu fiquei desesperada de pensar que eu ia levar a minha vida ali, eu ia ter que levar minha vida como advogada, porque eu tinha perdido tudo ali como influenciadora. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que levar minha vida de advogada pra sempre, fazer pra sempre toda aquela rotina chata que na minha cabeça estava com os dias contados, porque eu tava terminando a faculdade, eu podia focar 100%. E era só mais um tempinho e eu podia jogar toda essa vida chata pro ar e viver o meu sonho. Eu já tava ganhando dinheiro como influenciadora, eu já tinha conquistado ali o meu público, a minha comunidade, tava indo tudo bem e eu perdi tudo. Do dia pra noite eu perdi tudo. Eu fiquei arrasada, eu nunca mais eu consegui recuperar a conta que eu tinha. E quando isso aconteceu, foi um baque muito grande pra mim. Eu me afastei 100% de tudo.
Eu saí do escritório de advocacia que eu trabalhava. Eu não queria mais saber do digital. Eu fiquei traumatizada. 100% traumatizada, não queria nem ouvir falar mais. Eu parei de criar, eu parei de sonhar. Eu comecei a fazer ali uns bicos, sabe? Uns bicos de modelo de prova. Então, eu fui atrás de fazer tipo uns freelas, assim, pra eu esquecer, sabe? Então, eu comecei a fazer esses trabalhos, esses bicos de modelo de prova. Comecei a me candidatar para vagas de marketing digital, achando que o meu sonho tinha acabado 100%. Até que uma marca que já me conhecia como influenciadora, que eu já tinha feito publi para ela como influenciadora, ela viu tudo o que aconteceu, né? Porque a gente já tinha uma intimidade, eu já falava com ela no WhatsApp, e ela me procurou. Só que dessa vez, ela me procurou para algo diferente. Ela queria que eu ajudasse ela a achar influenciadores para a marca dela, para fazerem publi para a marca dela. E aí na minha cabeça virou assim, sabe quando vira uma chavinha e você fala, nossa, é isso. Porque do lado de cá, né, do lado ali das marcas, quando eu fui influenciadora, eu vi com clareza o que ninguém contou quando eu comecei. Que tem muita marca querendo contratar e não achando influenciador preparado para fazer publi. Só que do outro lado, né, do lado do influenciador, tem muita gente querendo ser influenciadora e fechar publis, mas travando em detalhes que são possíveis de resolver e que dá para se profissionalizar. E foi aí que eu entendi, né? De um lado você tem a marca tentando achar influenciador e com dificuldade. Do outro lado, você tem pessoas querendo ser influenciadoras e não conseguindo conectar com as marcas. Então eu entendi que eu não precisava só voltar a criar conteúdo. Eu podia ir além. Eu podia ensinar outras pessoas a viverem de publis do jeito certo. E foi isso que me fez criar o CSP, o método Conquiste Suas Publis, que é um passo a passo que não depende de sorte e nem de você ter milhares de seguidores para ser influenciador e conquistar suas publis. E além disso, eu criei também uma empresa que ajuda as marcas a encontrarem esses influenciadores digitais. E já são mais de 3.000 marcas que contratam aqui a minha empresa para que eu e o meu time a gente possa encontrar pessoas como você que está aqui hoje. Influenciadores que, independente da quantidade de seguidores, possam fazer publis dessas marcas. E como vocês estão vendo aí, as marcas que contratam a minha empresa são marcas gigantes, como Sam's Club, iFood, KFC, AliExpress, Evino, Melios, etc. E desde então, eu já ajudei milhares de mulheres a conquistarem a sua independência com o digital, como influenciadoras. E o melhor é que quando você aprende do jeito certo, o resultado vem, gente. Quando você sabe se profissionalizar, o resultado vem, as marcas querem te contratar como influenciadora. E às vezes o resultado ele vem em pouquíssimos dias. Como foi exatamente o caso aí da Adriana? Adri Lisboa, e eu falo para a mulherada 50 a mais, dou dicas de moda e de beleza. Sempre gostei de viajar e fotografar meus looks nas viagens. Quando surgiu o Instagram, aí essa vontade ficou latente, mas tinha aquela coisa do julgamento, do medo, o que vão falar. Fiquei nisso 9 anos, fazendo assim, de maneira bem leve, bem de boas, como a moçada fala, né? Sempre ouvi aquilo assim, é pouco seguidor. Então eu tinha esse bloqueio. Além do que eu me achava velha para fazer isso. Foi um Edis, ela pulou, e aí eu comecei a fazer comecei a acompanhar aquelas lives dela que ela faz. O meu filho veio e falou assim, você vai fazer o curso sim, a gente vai pagar para você esse curso. E aí foi assim que eu comecei. Foi assim que eu entrei para esse time maravilhoso que eu amo. Semana, o meu perfil foi aprovado por uma publi da Evino. Na primeira semana de curso. Primeira observação de falar assim, meu Deus, é comigo? É verdade? É real? Não é possível. A gente nem tinha terminado todos os módulos do curso, então assim, a diferença desse vídeo da Evino para os outros vídeos, né, que a gente vai aprimorando, todas as técnicas que a Tatite vai ensinando, é uma coisa gritante, né? Às vezes eu tiro foto e posto nas minhas redes sociais, os meus bastidores, né? Aí eu com a minha cola grudada no espelho, ele fala assim, olha, o teleprompter dos Incas,
porque eu faço o meu texto e grudo o texto, em vez de usar o teleprompter. Eu tenho o teleprompter baixado, mas eu falo, meu filho, eu estava na escola em 85, não tem jeito, eu usei enciclopédia na biblioteca. Eu já fiz Santos, já fiz Evino, já fiz da FIT, fui num evento agora que uma agência me achou, como influencer mesmo, eu falei pra Tatite que foi uma sensação muito boa, sabe? Eu várias vezes tive que ir pro banheiro chorar, emocionada, de estar lá, sabe? Várias vezes eu fui pro banheiro chorar, emocionada, escondida, de estar lá, como uma influencer mesmo, sabe? Foi muito legal mesmo. O que a Tatite fala funciona. Ela é uma pessoa que estuda, ela é uma pessoa que tem grandes marcas, né? Sob a responsabilidade dela, e ela é uma pessoa que ela segura na mão da gente e vai junto com a gente, como eu nunca vi. Não é um curso que você abre ali o módulo na tela do computador e não tem ninguém te dando um respaldo. Ela tá ali, a mentora tá ali, sanando todas as suas dúvidas. Então isso é uma coisa muito difícil da gente ver. Se você quiser mesmo fazer isso, não, o celular, que não é top de linha, não é desculpa, a sua idade não é desculpa, e o que as pessoas vão te falar, vão te colocar para trás, não vão te incentivar, não são desculpas. Você tem que querer, porque a Tatite vai fazer acontecer para você. Olha aí, e vocês viram o que a Adriana falou, que eu falei pra vocês da questão de ser reconhecida como influenciadora, como às vezes acaba sendo até mais importante que o financeiro. Vocês viram que ela falou assim que ela foi convidada, né, por uma marca para ir para um evento como influenciadora, e assim, esse reconhecimento, gente, não tem preço. Esse reconhecimento do seu trabalho não tem preço. E assim, eu sei que vocês que estão aí devem estar pensando assim, nossa, Tatite, mas o que fez a Adriana depois de 12 anos que ela estava tentando ser influenciadora? 12 anos, gente. O que fez ela, depois de 12 anos tentando, ela conseguir fechar a primeira publi dela em 2 dias com você? E eu vou falar pra você o que a Adriana fez. Ela aprendeu os pilares que diferenciam quem fecha de quem não fecha publis. Que você que tá aqui comigo hoje também vai aprender se você estiver aqui em todas as aulas do Desafio Viver de Publis. E eu já vou dar aqui para você um spoiler desses pilares, para você anotar eles aí, que a gente vai aí passar por cada um deles ao longo aqui do nosso desafio das nossas aulas, combinado? Então, eu já vou avisar vocês, pra gente começar, hoje a gente vai fazer um raio-x aqui do seu perfil, a gente vai descobrir o que tá travando você aí de ter a vida de influenciadora, de dar certo como influenciadora. Então, já dá uma chacoalhada aí, hein? É isso aí, tomou um susto? É isso. Toma uma água pra você acordar, porque agora é a hora de você focar 100% aqui comigo, tá? Eu preciso de 100% da sua atenção. Você quer ser influenciadora? Manda aqui no chat, quero ser influenciadora. Bora, vamos acordar, galera. Mulherada, acordar. Vocês querem viver de publi? Vocês querem aí marcas grandes contratando vocês, pagando vocês para criar conteúdo? Bora acordar, fala aí, vou ser influenciadora, quero ser influenciadora. Então, bora. A gente vai fazer um raio-x aqui do seu perfil. Eu quero trazer para você, pra gente fazer esse raio-x, a primeira parte aqui, eu quero trazer para você os 3 principais erros que fazem as marcas ignorarem você, tá? Então presta atenção porque você vai precisar dessa primeira parte para depois você responder algumas perguntas pra gente fazer esse seu diagnóstico. Bora lá? Então, o primeiro erro das pessoas que estão começando, que faz a marca ignorar você e não contratar você para fazer uma publi é o quê? Não ter nicho, gente. Esse é o primeiro erro. Não ter um nicho definido, falta de nicho. Essas pessoas que não têm um nicho definido, elas postam sobre a vida delas. Eu brinco que elas querem ser a Virgínia antes de ser a Virgínia. E assim, gente, as pessoas, você que tá aqui hoje, eu tenho certeza, tem mania de olhar para os influenciadores de sucesso hoje e ver o que eles estão fazendo hoje. E aí quer copiar o que eles estão fazendo hoje. Mas esquece de olhar para o que esses influenciadores que hoje têm sucesso, o que eles fizeram quando eles começaram como influenciadores. Alguns exemplos para vocês. A Boca Rosa, a Bianca Andrade, quando ela começou, ela não fazia o que ela faz hoje. Hoje ela mostra várias partes da vida dela. Mas quando ela começou, ela não falava sobre tudo.
ela focava em falar sobre maquiagem apenas, era o foco, o nicho dela. O Whindersson Nunes, ele não falava sobre tudo como é hoje, que ele mostra a vida dele, ele mostra as empresas dele, mostra não sei o quê. Ele focava 100% no nicho de humor, nas paródias que ele fazia. A Virgínia, ela não começou fazendo o que ela faz hoje. Ela focava em um nicho só, que eram vídeos de casal na época. Ela fazia inclusive com o Rezende, que era o namorado dela na época. Então tinha uns quadros lá que ela fazia com ele, desafio do torta na cara, prova dos 9 meses de namoro. E aqui, eu só quero relembrar pra você, que eu sei a carinha de vocês aqui, ó, vocês acham que eu não tô vendo vocês? Eu tô de olho. Eu só quero relembrar pra você que tá com um ponto de interrogação assim, ó, no meio da sua testa, pensando, mas o que é nicho, Tatite? Nicho? Então, ó, lembra do seguinte, a gente entende como nicho o tema do seu perfil, o tema foco do seu perfil. Qual é o tema foco hoje do seu perfil que você vai abordar nos seus conteúdos? Isso é o que a gente chama de nicho. Porque um ponto que vocês precisam entender e pensar, gente, é o seguinte. O que vocês precisam pensar se vocês querem ser influenciadora e se vocês querem viver de publis? O que as marcas estão buscando? Não é o que você quer fazer. É o que as marcas estão buscando para querer contratar hoje você como influenciadora. O que as marcas buscam para falar, vou contratar a Fátima, vou contratar a Mariane, ou ela fala, não, deixa eu ignorar essa aqui que, meu Deus do céu. E sabe qual que é a resposta dessa pergunta? Do que as marcas estão buscando para contratar um influenciador digital? A resposta é mais simples do que vocês imaginam. As marcas, elas estão buscando por especialistas. Especialistas. As marcas, elas não querem a pessoa que fala sobre tudo. Que hoje ela faz um conteúdo de viagem, amanhã ela faz um conteúdo de finanças, depois de amanhã ela tá falando sobre maternidade. Não! As marcas, elas querem pessoas que sejam especialistas em um único tema, um assunto. Um assunto. Porque se você fala sobre tudo, você acaba não falando sobre nada. E a marca não quer isso. E eu vou provar para você que tá aqui comigo hoje, agora para você, que o que eu tô falando não é coisa da minha cabeça do nicho. É a verdade. Lembra que eu falei para vocês já aqui hoje que eu tenho uma empresa que conecta as marcas com os influenciadores? Que as marcas buscam aqui a minha empresa para a gente encontrar esses influenciadores? Então, todos os dias eu tô em contato com as marcas. E quando a marca procura a minha empresa para a gente achar os melhores influenciadores para ela contratar, olha só a primeira coisa que a marca fala pra gente, que ela quer ver para contratar um influenciador. Vem aqui junto comigo, tá prestando atenção? Tá prestando atenção, né? Então me fala aí o que ela tá buscando. Lê aí, lê o que tá circulado em vermelho. Nicho. Depois, de novo, nicho, cultura pop, é nicho. Questões de trabalho, benefícios, galera que fala da RH, nicho. Focada em saúde, nicho. Focada em ESG, nicho. Nicho de novo, olha aí, tá escrito do lado direito aqui, ó. Nicho de saúde, bem-estar, autocuidado, rotina, vida fitness, família. Nicho. De novo aqui, gente, nicho. Perfis de profissionais da saúde, que falem aí sobre saúde mental. Todas as marcas estão buscando especialistas, estão buscando nicho, tá aí o que elas estão pedindo. Vocês perceberam isso? Que não é a minha cabeça? Tá aqui o que a marca tá pedindo. E por que você quer ir na contramão? Tá bom, Tatite, tá bom. Eu já entendi que eu preciso escolher um nicho só, um tema só pro meu perfil. Mas como que eu vou fazer para definir isso? Como que eu vou escolher um nicho, Tatite? Um tema eu não sei como fazer. Calma, calma. O primeiro ponto que você precisa se perguntar para definir o tema do seu perfil é o que você gosta. O que você que tá aqui comigo gosta. O que a Nil gosta. O que a Fátima gosta. O que a Mari gosta.
Porque não adianta você querer tentar ser um personagem nas redes sociais e querer falar sobre alguma coisa que você não gosta, só porque você acha que é esse tema que vai dar certo. E não é, você não vai conseguir sustentar esse personagem por muito tempo. E aí você vai acabar desistindo da sua carreira como influenciadora. Então, para listar o que você gosta. Ah, Taditi, mas eu gosto disso, daquilo. Lista as coisas que você gosta, mas escreve mesmo. Lista essas coisas que você acha, esses temas que você gosta. E aí, em cima dessa lista que você fez, das coisas que você gosta, eu quero que você responda para mim, olhando para essa lista, responda essa segunda pergunta que é fundamental para você definir o seu tema, o seu nicho. Dessa lista de coisas que você gosta, no que você é boa, no que você é bom, no que você é boa. Porque não adianta você só gostar de alguma coisa, mas você não ser boa naquilo. Então, qual é o tema, o assunto que quando você fala, as pessoas elas param para te escutar? Qual é o tema que você tem conhecimento para falar? E quando eu tô falando em conhecimento, mulherada, não é para você ter uma faculdade nesse tema, uma pós-graduação sobre isso. É simplesmente algo que você tenha experiência, que você tenha vivência para falar. Então, por exemplo, às vezes, uma mãe, ela pode criar um perfil ali nas redes sociais para compartilhar a experiência da maternidade, falar sobre maternidade. Ela pode querer ajudar outras mães com a experiência que ela já teve. Ela pode ensinar coisas que futuras mães ainda não passaram e elas vão precisar aprender como lidar. Percebem que não é que essa mãe ela fez uma faculdade, ela viveu aquilo e ela pode ajudar outras mães. É a vivência, a experiência. Ou então, pode ser que você seja muito boa em se maquiar, em testar produtos de maquiagem. E aí você pode criar um perfil para focar nesse tema. Então você percebe que não é sobre ter uma faculdade, uma graduação no assunto, e sim ser algo que você realmente tenha uma experiência para poder compartilhar com as pessoas. Então, gente, enquanto você que está aqui, você não entender que a marca ela quer nicho, você não vai se tornar uma influenciadora. Você não vai fechar suas publis. Beleza? Dito isso, eu quero ir para o segundo maior erro que as pessoas cometem quando estão começando e que as marcas, e se você cometer esse erro, vai fazer a marca olhar para você e decidir que ela não quer te contratar. O que é esse erro? Que é um erro que muita gente comete na jornada como influenciadora. É não saber fazer um bom conteúdo. E presta atenção aqui no que está escrito. Eu não disse que é não saber fazer conteúdo. Eu disse não saber fazer um bom conteúdo. Porque assim, gente, até deixa eu voltar aqui 100% para vocês. Presta atenção no que eu vou falar. Conteúdo por conteúdo, postar por postar, como eu vejo muita gente fazendo e que eu fiz lá no início da minha trajetória que eu falei pra vocês, qualquer pessoa faz. Postar pra cumprir tabela e postar qualquer coisa ali, qualquer pessoa faz. Se eu quiser postar no meu perfil uma foto de qualquer coisa todos os dias, um vídeo de qualquer coisa, só pra eu falar que eu postei, pra dizer ali que eu tive constância, que eu postei todos os dias, é a coisa mais fácil que tem. Todo mundo faz. Ainda mais hoje com inteligência artificial. Postar ali trendzinha de conteúdinho só dançando. Aqueles conteúdos com áudio em alta que só duram 5 segundos, que é a coisa mais fácil que tem. Beleza, todo mundo faz. Mas me responde o seguinte. Qual é a autoridade que esses conteúdos de trendzinha geram pra você? Esses conteúdos de trendzinha de 5 segundos, vocês acham que isso vai mostrar para a pessoa que está chegando no seu perfil, ela querer seguir você por causa de uma trend de você dançando? E para as marcas, então? Você acha que a marca vai olhar para esse seu conteúdo de trendzinha, entrar no seu perfil que só tem isso, só tem conteúdo sem valor e querer contratar você, ver você como uma referência, por exemplo, no nicho de maternidade, porque você está fazendo só trendzinha? Um conteúdo com áudio em alta
vai mostrar para um seguidor ou para uma marca que você é autoridade naquele tema, naquele nicho que você definiu? Ou você tá fazendo isso só para você tentar aí ter um alcance e gerar sei lá quantas milhões, 1000 visualizações? E isso não tá gerando impacto nenhum em você ganhar dinheiro como influenciadora. Aquele vídeo seu que, nossa, viralizou, quanto você ganhou com isso? Nada, eu aposto. Porque as marcas, elas querem contratar pessoas com conteúdos que não sejam só trend. Quando você conquistar ali uma publi, você vai fazer o quê para a marca? Você vai fazer uma dancinha com o produto da marca para entregar essa publi? Socorro, gente, a marca vai querer sair correndo. Aliás, a marca ela não vai querer nem contratar você se ela entrar no seu perfil e ver que você não consegue criar um roteiro, que você não sabe criar um conteúdo com estrutura. Ela não vai conseguir ali visualizar a marca dela em você e no seu conteúdo. Porque olha o conteúdo que você faz, não tem valor nenhum. Então, muito cuidado para você não surfar nessa onda aí superficial e amadora de trends e áudio em alta que não vão te levar a lugar nenhum. Mas, Tatite, o meu vídeo gerou 100 mil views, 1 milhão de views. Parabéns! Parabéns! E quanto de dinheiro que esse vídeo trouxe para você? Nada! Porque a marca ela não quer nem saber quantos views que você gera. Ela quer saber o quanto de valor o seu conteúdo gera. O quanto de qualidade na estrutura, no conteúdo que você está fazendo que ele tem. Beleza? Entendido aqui sobre essa parte do conteúdo? Outro erro que é muito importante de você cuidar, porque vocês fazem, gente. Infelizmente vocês fazem. Não façam mais isso. Sabe o que é? É você ficar marcando aí as marcas, tá? Você fica aí marcando as marcas e aí você acha que isso vai fazer você chamar a atenção da marca. Que é isso que vai resolver a sua publi. Vocês viram a Natália lá no começo, ela falando, eu marcava as marcas, mas publi mesmo, eu só consegui com a Tatite. Por quê? Porque não adianta. Marcar a marca achando que isso vai fazer ela contratar você, posso ser bem sincera, porque eu tenho experiência aqui do lado da marca. Sabe o que você tá fazendo? Você tá dando uma publi de graça pra marca. Ao invés de você chamar atenção, a marca ela vai achar lindo, porque ela nem precisa pagar você, contratar você, que você já criou o conteúdo e fez a propaganda pra ela. Ela vai pensar, nossa, mais uma amadora que ela poderia aqui ter sido uma influenciadora profissional, ter negociado comigo para ganhar pelo trabalho dela e ela acabou fazendo de graça porque ela não se valoriza, ela não sabe ser profissional. E, gente, por que eu tô trazendo aqui esses cuidados que vocês precisam ter? Porque é muito comum as pessoas elas acharem que elas vão ser influenciadoras e elas vão ser atrativas para a marca fazendo uma coisa, tipo postando conteúdo todo dia do jeito que a pessoa quer, quando na verdade a marca ela tá olhando para uma outra coisa totalmente diferente. Enquanto você tá achando que é seguidor, a marca tá olhando para o seu conteúdo, a marca tá olhando para o seu perfil, a marca tá olhando para o seu profissionalismo. E por isso que eu quis trazer para vocês esses 3 erros mais comuns que eu vejo aqui no meu dia a dia com as marcas, as pessoas cometendo, indo na contramão de tudo que a marca tá buscando para investir em alguém como influenciadora, para fechar público uma pessoa. Entendido? Deu para vocês entenderem aqui? E lembra que eu falei? Então essa primeira parte eu queria apresentar esses 3 erros. E agora a gente vai aqui, né, com base nesses 3 erros que vocês já viram, a gente vai começar a primeira prática, mão na massa do nosso desafio aqui. Você vai fazer uma avaliação, um diagnóstico de como que tá o seu perfil atual. Bora? Deixa eu explicar como é que vai funcionar, tá? Deixa eu explicar para vocês não se apavorarem. Ao final aqui dessa aula, vocês vão receber um material através do grupo do WhatsApp que você entrou quando você se inscreveu aqui para o desafio, tá? Então, esse material para você fazer o diagnóstico vai ser enviado nesse grupo do WhatsApp que você entrou quando se inscreveu para o desafio. Ah, Tatite, mas eu não tô no grupo. Calma, calma. O meu time vai mandar para vocês aqui no chat para você conseguir entrar nesse grupo do WhatsApp, beleza?
Só que presta atenção, porque eu vou explicar primeiro para você como que vai ser feito esse diagnóstico. Então presta atenção para você conseguir usar e responder ele depois. Agora você tem que prestar atenção, porque a gente só vai liberar esse material lá no grupo depois que a aula acabar. Então foca aqui, que senão você não vai saber fazer. O diagnóstico, ele funciona da seguinte forma. Você vai simplesmente responder sim ou não para cada pergunta que tiver lá no material, tá? Cada pergunta você vai responder sim ou não. Você vai anotar um ponto para cada resposta que você colocar sim. Então, o sim vale 1 ponto. E 0 pontos para cada resposta que você preencher como não, beleza? Ao final de todas as respostas que você fizer ali, você vai somar os seus pontos. O máximo que vai dar vão ser 8 pontos, beleza? Se a sua pontuação somando ficar abaixo de 5, significa que você está deixando o dinheiro na mesa. Ou seja, você tem que melhorar a direção urgente para você conseguir alavancar como influenciadora. Toda essa explicação aqui, gente, vai ter lá no material também, tá? Então eu tô explicando aqui, mas lá no material vai ter também. E, gente, eu nem precisaria falar isso porque é óbvio, mas eu vou falar. Seja honesta nas respostas. Porque se você mentir para você mesma, não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai compartilhar esse resultado com ninguém, ele é seu. É você com você mesma analisando, combinado? Então, ó, eu vou mostrar agora aqui para vocês as perguntas que você vai precisar responder lá, tá? Então, presta atenção, não é para responder nada agora, depois você vai ver lá no material. Pilar de visibilidade, que é o pilar 1. Pergunta número 1. As pessoas te reconhecem facilmente pelo seu nicho quando elas veem o seu conteúdo no feed? Sim ou não? Ah, tá, gente, mas eu nem tenho nicho. Então é não, tá? Seja honesta nas respostas, beleza? Então você vai preencher sim ou não. Pergunta 2. O seu perfil, ele já deixou de ser amador e tá transmitindo profissionalismo? Você vai lá e vai marcar sim ou não, beleza? Depois, pilar 2, que é o pilar aí do perfil e posicionamento. Pergunta 3 aí. Quem entra no seu perfil hoje entende em 5 segundos, 5 segundos, hein? Não é pra pessoa ficar lá e procurando e tal. 5 segundos, é bater o olho e saber o que você faz e sobre o que você fala, sim ou não. 4. Você sente que já é reconhecida como influenciadora? Vai lá e vai marcar sim ou não, beleza? Pilar 3 da influência. Os seus conteúdos costumam gerar interações como respostas, curtidas, compartilhamentos, comentários, que mostram para sua audiência que ela está conectada com você? Sim ou não? Sim ou não? Só isso. Você já cria conteúdo com roteiro e formato correto para você crescer a sua audiência? Sim ou não? E o último pilar, que é o pilar 4, que é o pilar das publis, você vai responder. Você já sabe como abordar as marcas com clareza e profissionalismo? E você já começou esse processo de abordar? Sim ou não? E a última pergunta, você já organizou uma lista de marcas que combinam com você e criou uma estratégia para você ser notada por elas? Sim ou não? Lembra, seja honesta nas respostas. Eu não quero saber o resultado nem ninguém aqui, é seu o resultado. Então seja honesta com você mesma, tá? Depois que você responder todas essas perguntas, lembra, você vai somar todas as respostas, sendo 1 ponto para quando você responde sim e 0 pontos para quando você responde não. Se a sua pontuação somando ficar abaixo de 5, significa que você está deixando dinheiro na mesa, ou seja, você tem que melhorar o seu perfil, o seu conteúdo, toda a sua estratégia ali, urgente para você conseguir alavancar como influenciador, tá? Terminando aqui a aula, fiquem de olho lá no grupo do WhatsApp para vocês conseguirem baixar o material e responder as perguntas. Olha, mulherada, é muito importante que você faça esse diagnóstico para entender o momento exato que você tá nessa jornada como influenciadora. Beleza? Posso contar com vocês que vocês vão fazer o primeiro exercício prático certinho? Manda sim aqui para mim no chat. Bora, vamos acordar. Manda sim. Bora, manda sim aqui pra mim no chat, que você vai fazer o exercício, que você vai começar o ano de forma diferente. E ó, gente,
Hoje aqui foi só a pontinha do iceberg, foi só o começo aqui do nosso desafio Viver de Pubs. Amanhã, tá? Amanhã vai ter mais aí uma aula para vocês e ó, eu vou liberar para você a Athena, que é a nossa inteligência artificial, que é treinada no meu método, da forma como eu faço com as minhas alunas e que vai ajudar você a criar os seus primeiros conteúdos de valor. Lembra que eu falei que um dos erros aqui que a marca não contrata é você não saber fazer conteúdo do jeito certo? Então amanhã, quem estiver comigo aqui ao vivo na aula, vai ter aí a Athena, que é a inteligência artificial, liberada para você criar o seu conteúdo do jeito certo, do jeito que faz você conseguir crescer o seu número de seguidores e ficar mais atrativa para novos seguidores e para as marcas contratarem você. Tá? Então amanhã é o segundo dia do nosso desafio. Eu vou te mostrar o passo a passo para você ganhar seguidor do jeito certo. Nada de dancinha aleatória, de áudio em alta, que não vai fazer uma marca contratar você para uma publi paga. Você vai aprender a se posicionar como influenciadora de verdade, com clareza, autoridade e estratégia. Então anota aí, a aula 2 é amanhã às 19 horas. E se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, já clica aqui no chat que meu time vai mandar o link. Entra no grupo, preenche o seu raio-x diagnóstico ali e amanhã a gente se vê aqui para mais um dia do nosso desafio Viver de Publis. Beijo, mulher! Até amanhã! Tô quase aposentando, pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, não sabia nada, não sabia mexer no Instagram. Editar pra mim era um bicho de 7 cabeças. Tem que achar alguma coisa que me ajude a ganhar dinheiro com esse negócio. Eu trabalhava em 2 hospitais, no meu consultório, só pensava em trabalhar. Falei, não, eu preciso mudar isso. Eu vou começar a correr. Eu falei, eu não posso desistir, então eu vou criar um Instagram. Comecei a correr e tal, e aí um treinador me chamou e falou assim, viu, você topa fazer uma permuta? Eu te treino corrida e você posta sobre a gente. Meu Instagram começou a crescer, mas de forma muito lenta. Eu quero transformar isso na minha profissão. Uns amigos falaram pra mim, você tem que fazer um perfil lá, meu, você leva jeito. Eles sempre me perguntavam dicas de alguma coisa, né? E daí fiz o perfil, foi bem legal. Foi crescendo o negócio. Até que um dia me perguntaram se eu trabalhava com isso. E aí falaram, quanto você cobra? Eu falei, eu não sei cobrar. Eu descobri a Marina Tatiti. Aí quando eu achei ela, eu falei, é aqui que eu vou aprender a fazer tudo. E foi ótimo. Em permuta, não conseguia, eu não sabia fazer, eu não sabia negociar, não sabia como fazer. Vendo o Instagram, eu vi um anúncio da Tatiti. E eu comecei a seguir a Tatiti. E hoje eu tenho mais de 14 mil seguidores. Conseguia publi com dinheiro, só permuta. Eu não sabia como abordar, os meus vídeos eram muito crus. E aí, quando eu comecei a seguir o método da Tatiti, começou a crescer de verdade. Eu não tinha nem 1000 seguidores, pra você ter ideia. E aí fui crescendo, fui estudando, e eu percebi que realmente era um negócio. Mas eu não sabia o que fazer. Como me posicionar no marketing de influência. A Tatiti apareceu pra mim. Com a Tatiti, eu enxerguei isso como um negócio, sabe? Tem um método, né? E esse método dá certo. É uma coisa incrível, dá certo. E eu cresci de 4 mil para mais de 10 mil seguidores, assim. Era quase 1000 seguidores por dia. Era um negócio impressionante. Começou a surgir os convites. Me convidando para inauguração de restaurante. Eu fui e ainda ganhei dinheiro! Foi maravilhoso, foi a melhor experiência do mundo. E assim tá surgindo mais e mais, né? E o método da Tatiti mudou completamente a minha forma de enxergar a criação de conteúdo, que realmente mudou o meu perfil. Menos de, 6 meses que eu conheci a Tatiti, a minha vida já estava completamente diferente. Ver, como alavancou. Vai fazer um ano agora, né, que eu conheci a Tatiti. Eu mudei, assim, completamente a visão de negócio, de tudo. E as pessoas me enxergaram, as pessoas chegam até mim, isso que é legal. Ela pega na nossa mãe e fala, é por aqui, vem aqui. Tipo, uma mãe mesmo que pega, ela conduzir o filho, assim, pra andar. Todos os vídeos, todos. O método da Tatiti traz seguidor. Todos. Se você pensar que isso realmente pode ser uma renda, pode ser um negócio, ela vai te oferecer ferramentas para isso. O trem vai acontecer, gente. Não tem como dar errado. O negócio funciona. Porque eu não sabia nada, morria de vergonha. Tudo eu aprendi lá. Quem quer ganhar dinheiro com Instagram, é lá. É com a Marina Tatiti. Não tem erro não, viu?